Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre biologia. E aí, gente, vírus, mocinho ou vilão? Nós discutiremos sobre isso. Eu sou a professora Ludmila Brandão, E eu, Rafael Zanotti. nós somos docentes do IFMA Mangabeiras. Gente, você sabia que alguns vírus podem causar até câncer? Isso mesmo. O vírus do HPV, por exemplo, ele, além de causar os sintomas da doença, ainda podem provocar câncer, tanto na boca, pênis, colo do útero, garganta. Olha que interessante, gente. Um vírus pode provocar esse desenvolvimento de câncer. Um outro caso são os vírus da hepatite B e C, que também podem causar câncer no fígado. Então, nesse caso, nós temos que considerar como duplamente vilão. Olha só que interessante. Alguns pesquisadores pegaram um vírus da influenza e adicionaram nele um gene do Trypanosoma cruzi, aquele protozoário causador da doença de Chagas. E aí o que acontece? Uma vez que esse vírus é utilizado para a fabricação de uma vacina, a pessoa que tomar essa vacina ela vai estar duplamente imunizada, tanto a gripe quanto a doença de Chagas. Então, gente, nesse caso aqui, um vírus mocinho. E, gente, olha um outro caso interessante. O vírus da herpes, a herpes labial, aquela que a gente dá aquelas bolinhas na boca, ela tem uma afinidade muito grande pela pele. E olha que interessante, pesquisadores observando isso, pegaram e modificaram esse vírus da herpes para que ele atacasse o melanoma. Melanoma, que é o câncer de pele, e principalmente melanomas avançados. Então, no caso, você utiliza o vírus da herpes como uma terapia para o combate ao câncer. Então, nós podemos considerar que o vírus é um mocinho. Um outro exemplo agora de vírus, agora causando doenças em plantas, é o caso da cultura do maracujá. O vírus do mosaico causa o endurecimento dos frutos e aí inviabiliza a comercialização. Nesse caso, então, vírus causando doença no maracujazeiro, portanto, é um vírus vilão. E, gente, vocês sabiam que a gripe é uma das doenças que mais matou pessoas na humanidade? Sim. Então, a gripe, como a gente pode conhecer aí, no caso, a gripe espanhola, a gripe suína, foram o que mais matou pessoas. E só não continua matando tantas pessoas como matou no passado por causa do quê? Do desenvolvimento de vacinas. Então, nós só podemos dizer que o vírus, nesse caso, é um vilão. E agora, gente, vírus da Zika. Pensou em vírus da Zika, pensou em problema. Pensou em doença, microcefalia, aborto. Porém, a gente vai trazer uma outra faceta desse vírus. Os pesquisadores perceberam que o vírus da Zika ele tem uma grande afinidade por células tumorais no cérebro. Percebendo isso, os pesquisadores, então, propõem que o vírus da Zika seja utilizado no combate às células cancerosas, ou seja, seria um aliado no combate ao câncer no cérebro. Nesse caso, o vírus da Zika, que normalmente é um grande vilão, aqui atuando como um mocinho. E, gente, você sabia que o vírus mudou até a forma que podem nascer as crianças? Isso mesmo. Alguns pesquisadores apontam que um vírus que entrou no DNA dos primórdios dos mamíferos, há uns 120 milhões de anos atrás, pode ter permitido o desenvolvimento da placenta. Porque nós temos que lembrar que durante a gravidez, a mãe vai estar com um feto. O feto é um corpo estranho dentro do corpo da mãe. E isso vai fazer com que células de defesa tentem destruir. Só não destrói porque esse vírus faz com que produza proteínas de defesa que meio que camuflam esse feto, não permitindo que o sistema imunológico da mãe o destrua. Então, só existe mamífero por causa de vírus. Então, ele é um mocinho. Um outro exemplo agora é envolvendo também a cultura dos vegetais. No caso, a cultura do milho, ela sofre com a infecção, com o ataque da lagarta do cartucho. Mas descobriu-se que existe um vírus, o chamado Baculovírus spodoptera, que ele consegue infectar a lagarta, impedindo o desenvolvimento do seu ciclo. Ou seja, um vírus que mata essa lagarta.
Portanto, o baculovírus são muito utilizados como controle biológico. Eles não causam danos à saúde dos aplicadores, não matam os inimigos naturais das pragas e não contaminam o meio ambiente. Portanto, esse vírus, ele é um mocinho. Porém, gente, já pararam para pensar no lado da lagarta? Essa lagarta será morta. Portanto, para a lagarta, esse vírus é um vilão. E aí, gente? Para vocês, vírus, mocinho ou vilão? Deixe comentários, perguntas que nós iremos depois responder. Até mais. Até mais.